Bom dia, meu irmão, minha irmã, alunos da EBD. É um grande prazer, uma grande honra estar com os irmãos. Nós vamos estar estudando o livro de Esther, a história de Esther. Essa história, ela traz um desafio muito grande, porque o nome de Deus não aparece nesse livro. Mas isso não quer dizer que Deus não está evidenciado em cada momento, em cada atitude escrita neste livro. E eu gostaria de trazer para nosso pensamento agora, para nossa reflexão, o texto áureo, o versículo de ouro destacado dentro deste livro, que diz assim, Esther capítulo 4, verso 14. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia, também conhecido como Assuero. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, os governadores e as pessoas nobres da província. Durou 6 meses. O rei exibiu a todos as suas riquezas do seu reino, o luxo, o resplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu no jardim do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos quanto os nobres. A festa durou 1 semana. Pelo que diz os historiadores, este banquete, reunindo toda a nobreza e todos os governadores das 127 províncias, ele tinha um objetivo. Sabemos que a festa descrita no primeiro capítulo de Esther foi a ocasião do planejamento da campanha contra a Grécia. Ali os gregos derrotaram sua formidável esquadra na Batalha de Salamina, em 480 a.C. Dizem os historiadores que essa foi uma das batalhas mais importantes do mundo, segundo informações paralelas de Heródoto. Esther substituiu Vasti no 7º ano do seu reinado, enquanto Assuero procurava consolar-se depois da sua desastrosa derrota. Mas é importante pensar agora aonde nós queremos chegar com essa lição. Qual é o objetivo? O que o aluno deve aprender? O que o aluno deve ser capaz? Primeiro, ele deve ser capaz de saber, reconhecer como Deus protege o seu povo mesmo no exílio. Segundo, ele deve ser capaz de sentir, de perceber a importância do bom testemunho como forma de pregação do Evangelho. E terceiro, ele deve ser capaz de agir, andar fielmente com o Senhor, ainda que isso traga aparentes prejuízos. Essa lição tem que deixar claro para nós uma coisa. Se o grande inimigo dos judeus, na pessoa de Amã, era orgulhoso, cruel, indiferente e astuto, o inimigo das nossas almas é muito mais. E só vencemos quando usamos toda a armadura espiritual. O livro de Esther é uma narrativa bem elaborada que relata como o povo de Deus foi preservado da ruína durante o século V a.C. Foi no meio desse famoso capítulo da história mundial que se desenrola a bela e encantadora história de Esther.
Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro, cada página está cheia dele, que se esconde por trás de cada palavra. Se o nome de Jeová está ausente aqui, lembremos-nos de que esse livro tinha de passar pelas mãos do censor persa. Embora pudessem eliminar o seu nome, não poderia eliminá-lo. Deus estava presente em cada ponto, em cada letra descrita neste livro. Então, o primeiro ponto da lição chama-nos a atenção para Esther, sua família e sua criação. Depois de depor a rainha Vasti, o rei quis uma nova rainha. Assim, jovens de todo o império foram trazidas ao harém do palácio real. E entre elas, Esther, que agradou ao rei Assuero e foi feita rainha. Olha que privilégio. Mas não podemos esquecer que tudo tem um propósito, tudo tem um plano. E todos nós, por mais simples que seja, nós temos também um lugar no reino para agirmos, para abençoar pessoas, para abençoar a nossa família, para abençoar a nação. E assim podemos ver o início da história. A rainha Vasti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos seus convidados. E no 7º dia de banquete, o rei já havia bebido bastante vinho, estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos e mandou que fosse e trouxesse à sua presença a rainha Vasti usando sua coroa. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres, os convidados, admirassem a sua beleza. É claro que nenhuma mulher persa podia consentir nisto. Era uma afronta à sua condição de mulher. A embriaguez tinha ultrapassado os limites, as mais sagradas normas da etiqueta oriental. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Então, olha o que foi dito na presença do rei e dos príncipes, conforme relato do capítulo 1, a partir do verso 16. Não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Parece que uma coisa dessa realmente é bobagem. Como que outra mulher vai tomar exemplo da rainha? Mas há pouco tempo, no Reino Unido, a princesa Margaret, irmã da rainha, casou-se e pediu que fosse retirado da cerimônia a parte em que é dita que a mulher seja submissa a seu marido. E ela resolveu que tal frase não entraria, porque ela não ia se submeter ao marido. E não foi muita surpresa que em pouco tempo os casamentos que estavam sendo feitos na Inglaterra e em todo o mundo também foi pedido para que na hora da cerimônia fosse tirado a palavra submissa a seu marido. Então uma ação de um monarca, uma ação de um nobre, de um representante da nação pode realmente causar muito dano. Então eles estavam com medo do como que a nação ia reagir quanto a isso. Mas a parte que me chama mais a atenção é que a desobediência, seja ela até como foi a de Vasti para com o seu marido, o rei,
Neste ponto da lição, da história que aprendemos e que estamos aprendendo, o que deve ressaltar aos nossos olhos é um ponto muito importante para Deus, que é a desobediência. Toda desobediência, ela traz uma consequência. Isso é tão importante que para Deus, a única condição para o casal se manter no Jardim do Éden era justamente a obediência. Então a gente tem que pensar nisso. Há uma consequência para todo tipo de rebelião, para todo tipo de desobediência. Agora, Jesus sendo o segundo Adão, ele nos liga à vida. A obediência de Cristo, retratada e descrita na Bíblia, e que o levou à morte de cruz, sendo obediente até o ponto da sua morte, essa obediência ligou-nos à vida. Então, toda vez que eu me ligo a Jesus, quando eu aceitei-o como meu Salvador e eu mantenho essa obediência como rei da minha vida, ainda que eu não entenda, ainda que fique confuso algumas ordens, mas quando eu obedeço, eu me ligo à vida. Então, na lição, a gente não pode perder este ponto, porque é muito importante. Ligado à obediência, você tem vida. Ligado à desobediência, há consequências e morte. Sendo assim, podemos destacar o primeiro ponto para a nossa lição, é que depois de depor a rainha Vasti, o rei quis uma nova rainha. Assim, as jovens de todo o império foram trazidas ao harém do palácio real, e entre elas Ester, que agradou ao rei Assuero e foi feita rainha. Entretanto, ela não declarou a sua ascendência, continuou, porém, a respeitar e obedecer ao homem que havia adotado e criado-a como filha. Essa orientação paterna se mostrou crucial em salvar a vida de todos os judeus da província persas. Importante notar que a família de Ester era apenas o seu primo, Mordecai, mas mesmo assim houve uma preocupação de Ester em não desfazer deste laço familiar. E ele, por sua vez, também, porque a Bíblia conta que ele acompanhava os passos de Ester no palácio, para que ela pudesse ser guardada. Ele não sabia o que ia acontecer com ela. Só que nem ele nem ela sabia que Deus estava preparando para esse momento. Quando o inimigo se levantasse, eles poderiam ser usados como foram usados para ser bênção. Importante é saber aqui que Deus tem o seu propósito. E nos nossos tempos também Ele tem levantado homens e mulheres. Talvez você seja uma dessas pessoas. Por isso que é importante estar em intimidade com Deus. Estar aprendendo dEle, para que na hora certa o Senhor possa te usar em seus propósitos. E não precisa muito. Percebe-se que pessoas são levantadas para apenas um momento na história. Eu fico lembrando aqui do momento em que Jesus entrou na cidade e disse aos seus discípulos: vá até aquele homem e diga que eu preciso do seu burrinho para entrar em Jerusalém. Então, verifique, tem pessoas que eles são usados para aquele momento. Talvez aquele homem tenha sido usado por Deus somente para aquele momento porque ele tinha um burrinho. Então, os propósitos do Senhor são grandes. Você talvez tenha nas suas mãos ou na sua família pessoas que farão grandes coisas no mundo espiritual. Talvez ninguém saiba disso, nunca saberão, mas que fará toda a diferença no propósito do Senhor. Uma figura que ainda não foi mencionada, um personagem importante para essa história, é Amã. Quando Amã aparece no livro de Ester, acabava de ser elevado ao mais alto posto do reino da Pérsia. Cheio de orgulho, não pôde suportar a indiferença, mesmo do mais insignificante súdito.
A pequena falta de Mordecai foi transformada em uma ofensa capital. Amã foi o Judas de Israel, um monstro de perversidade na vida do povo escolhido de Deus. Durante a leitura do livro de Esté numa sinagoga judaica, na festa de Purim, pôde-se ouvir a congregação dizer, cada vez que Amã é mencionado, que o seu nome seja apagado. Enquanto isso, meninos jogavam pau e pedras, simbolizando a sua revolta contra Amã. Provavelmente Amã era da realeza amalequita. Se Amã de fato era amalequita, isso já explicaria por que tinha tão grande ódio aos judeus, porque Jeová havia decretado que os amalequitas por fim seriam exterminados. A gente pode ler isso em Êxodo, capítulo 17, do verso 14 ao verso 16. Isso se deu porque eles mostraram ódio a Deus e ao seu povo, por tomar a iniciativa de lançar ataque contra os israelitas quando estes passavam pelo ermo, pelo deserto. A gente encontra isso em Êxodo 17, 8. Amaleque é uma figura bíblica escrita na Torá, e de acordo com o livro da lei, ele era filho de Elifaz com uma concubina e neto de Esaú. Portanto, ele era parente também do povo de Israel, mas foi o principal inimigo de Israel. Os amalequitas eram um povo que frequentemente aparece na Bíblia confrontando os israelitas. Os amalequitas habitavam o deserto do sul de Canaã, mas viviam num regime de nômades. Eles também são chamados, na narrativa bíblica, de o povo de Amaleque. E a história de Israel para hoje, como já foi dito no início, se o grande inimigo dos judeus era orgulhoso, cruel, inteligente e astuto, o inimigo da nossa alma o é e muito mais. Só venceremos se usamos toda a armadura espiritual e na força e na sabedoria que o Senhor nos fornece. Leia Efésios capítulo 6, verso 10 a 18 e 1 Pedro 5, de 8 a 10. Fortaleça-se a cada dia, porque o inimigo está à porta. Não brinca de ser inimigo, apenas nos combate. Somos levados à lona. Essa é a realidade. O terceiro ponto da nossa lição chama a atenção da ação de Esté. A coragem de Esté, a ironia do rei e o banquete de Esté, que nós veremos a partir de agora. O ódio de Amã pelos judeus era tão grande que ele procurou provar ao rei que todos os judeus eram súditos desleais e ofereceu pagar-lhe um suborno de 10.000 talentos de prata, uma verdadeira fortuna para qualquer um que matasse uns judeus no dia determinado. Ele lançou sorte e caiu no dia 13 de março. O rei, então, assinou um decreto determinado que todas as pessoas da raça judaica, homens, mulheres, crianças, fossem mortos e seus bens confiscados. Compare isso com o que aconteceu durante o regimento nazista de Hitler. Algo parecido aconteceria. Os judeus se puseram a jejuar, orar, lamentar, deitando-se em pano de saco e em cinzas. A rainha Esté viu aquilo e perguntou a Mordecai o que era. Ele deu a ela uma cópia do decreto do rei que contava a triste história e depois acrescentou: e quem sabe se para esse tempo é que foste elevada a rainha. Seria bom que cada um de nós
preparasse e fizesse a si mesmo a igual pergunta: por que Deus me permitiu viver nesses dias? Dias até de muitas doenças. Certamente, para fazer o que é reto, talvez tenhamos que arriscar as nossas próprias vidas, mas precisamos enfrentar a situação e responder como essa rainha jovem respondeu: se perecer, pereci. Há sempre uma coisa a ser feita. Faça o que é certo e deixe o resto com Deus. Por amor a Deus e por amor ao seu povo, a rainha resolveu agir. E ela foi bem sucedida. Perceba as ações de Esther. Principalmente a oração, a busca pelo Senhor. E o que mais me chama a atenção nesse terceiro ponto que nós vimos é que ela esteve diante de Deus, buscando dele o que falar, como agir, e foi de uma sabedoria divina, podemos assim dizer. Então isso me leva a pensar que eu não devo buscar ao Senhor depois que eu já fiz, já tomei iniciativas. Eu tenho que, no meu dia a dia, nas minhas decisões, eu tenho que buscar ao Senhor e pedir para que Ele me oriente como fazer, como agir com pessoas, com coisas, com situações. O Senhor está prestes, está pronto também a nos auxiliar. O quarto ponto: os judeus são salvos e respeitados. Os judeus mataram os inimigos para salvar a própria vida, mas não saquearam os seus bens. A motivação deles não era o ganho material, mas a própria preservação. Mudou-se a atitude de todos em relação aos judeus. Mordecai foi promovido a segundo homem depois do rei Assuero e reconhecido como grande entre os judeus. Mas eles usaram de uma arma, essa arma espiritual que foi a oração, essa arma que está disponível em nossa casa. Entra no seu quarto, conversa com o Senhor, conta para Ele as suas necessidades, conta para Ele as suas dificuldades, conta para Ele as suas fraquezas, que o inimigo será derrotado. Tantas coincidências, numa só história, seria isso possível? O povo de Deus no Império Persa foi preservado de maneira extraordinária, só explicável se cremos que a providência de Deus estava operando. Já parou para considerar como seu testemunho e a sua vida com Deus afetam que estão ao seu redor? Alguém já se fez cristão porque viu em você a obra transformadora de Deus? De que maneira o cristão pode cuidar do bem-estar de seus irmãos e promover a paz deles? Essa é uma coisa que nós devemos pensar bastante nesse século XXI. Esse livro começa com um banquete de Assuero, príncipe do mundo, da época, é claro, né? E encerra também com um banquete de Mordecai, príncipe de Deus. Por algum tempo, Amã é exaltado, mas no fim, Mordecai quem recebe as honras. Como povo de Deus hoje, vamos também chamar a atenção para a realidade do nosso Deus. Trabalhe para o bem do seu povo. Testemunhe com fidelidade, pois quem sabe não é para isso que você está aqui. Que Deus te abençoe, a graça e o amor de Jesus possa cobrir a tua casa, de tal forma que mal nenhum chegará à tua tenda. Amém.